a questão número 9 da página 5. Quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016? Lucas Kuroki. Oi? A número 9. Quem publicou a notícia? Quem achou quem publicou a notícia? Unesco? Eu, professora. Unesco? Fala, Marco Antônio. Unesco. A Unesco? Não. Professora. A Unesco divulgou a lista. E quem que publicou a lista? A informação da Unesco? A Publish Chinesa. News. Publish News? Publish News. Que quesitos a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras? Alto valor literário, plástico editorial. O alto valor literal, plástico e editorial. Muito bem, Ana. O alto valor? Alto valor literário, plástico e editorial. Plástico? Plástico. Editorial. Editorial. Tá. Número 11. É possível dizer que o prêmio Horst dado a Lígia é diferente dos demais prêmios concedidos? Sim, não e por quê? Sim. Sim, por quê? Que foi ela que fez o melhor livro? Mas ela participou de alguma campanha, de alguma competição? Sim, né? Porque Lígia não participou de uma competição, mas ganhou pelo mérito de sua obra. Mesmo ela não tendo participado da competição, ela ganhou o prêmio por conta do mérito. As pessoas já conheciam aquela obra, né? E votaram para que ela pudesse ganhar. Nem uma física. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. No primeiro ela não foi, no segundo ela foi. Ok. Prof, 12. Oi, Amanda? ela não participou da competição, mas ela ganhou por Pelo mérito esforço? de sua obra. Doze. As orações a seguir estão na ordem inversa. Reescreva-as na ordem direta. Vamos lá. A. Livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia, as crianças leem. Como que ficará esta oração, Ana Lisa, na ordem direta?
Crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito e as diferenças entre realidade e fantasia? Analisa. Como que você colocou, Lucas? As crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito e as diferenças, sustentabilidade e fantasia. Olha só. Está correto, mas ali você colocou EAS. Não tem esse EAS, tá? Então, as crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. Bom, letra B, Nicole. Uma criança única, a autora chinesa Guo Jing escreveu. Como fica esta oração na ordem direta? Uma criança. Sujeito? Uma criança? Isabelle Fernandes. Como ficará a letra B? A autora chinesa escreveu Uma Criança Única. A autora chinesa Guo Jing escreveu Uma Criança Única. Temas e gêneros diversos, a avaliação considerou. Letícia, como ficou? Oi. Meu áudio estava cortando, não deu para ouvir o que a senhora falou. A letra C, como que ficou do ano número 12? Eu não fiz essa, mas eu acho que a autora chinesa Gu Zhong escreveu Uma Criança Única. Não sei. É a letra C. Ah, tá. Eu não sei, professora. Como que ficou, Catarina, letra C? Posso falar, professora? Só um pouquinho. Eu não sei, professora, eu não fiz essa. Gente, vamos lá, nós estamos fazendo juntos esses exercícios. Posso falar? Valentina, como ficou? Vamos lá, Valentina, letra C, da número 12? A avaliação considerou temas e gêneros diversos. Como ficou, Valentina? Não entendi. A avaliação considerou temas e gêneros diversos. Isso. A avaliação considerou temas e gêneros diversos. Três, leia as frases a seguir e acrescente um complemento. A. Os livros ajudam as crianças em... Vocês deverão completar aí o sentido do verbo.
Os livros ajudam as crianças em... Sua leitura? Em sua leitura, em seu Imaginação. desenvolvimento, em sua imaginação. É para colocar uma dessas palavras em cada da A e na B, né? Isso. Na A e na B você deverá complementar. Prof, Sim? qual era o seu livro que a senhora mais gostava de ler quando era pequena? Ai, todos os livros infantis eu gostava e gosto até hoje de ler. 14. As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham complemento, as crianças. Ainda assim, foi possível acrescentar outro. Por quê? Porque o complemento as crianças ainda não especificava a frase. Não completava a frase em todo. Porque o verbo ajudar pode receber 2 complementos. Porque o que ele verbo recebe ajudar pode receber 2 complementos. Por Porque que para ele poder ter sentido. Olha lá, os livros ajudam as crianças. Ótimo, mas ajudam as crianças o quê? Hein? Mas é só o verbo ajudar que tem Neste isso? momento que nós estamos vendo, sim, mas tem outros, tá, Diogo? Tá. Prof, tem uma dúvida. Oi, Lu. O verbo ajudar, não, ajuda. Ele sempre vai ter 2 complementos? O Ou pode ser verbo o quê? ajudar, ele pode ter 2 complementos. Ok. 15. Releia o título da notícia e responda às questões a seguir. Unesco divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016. A. O que ou quem o título da notícia está destacando? Está destacando o que, gente? Os melhores livros infantos juvenis brasileiros. O nome da instituição. Olha lá. Unesco divulga lista dos melhores livros. Então, o que ou quem o título da notícia está destacando? A Unesco. Por quê? Porque está na ordem direta, né? B. Reescreva o título enfatizando o fato de divulgar a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros. Então, vejam só. Eu terei que reescrever este título na ordem indireta, para que eu destaque o ato de divulgar a lista, tá? Então, quando ele colocou Unesco no início, ele estava destacando a instituição. Agora ele quer destacar o ato de divulgar a lista dos melhores livros. Então, como que ficará a ordem indireta desta oração? 8 e 50. Prof, mas pode mudar algumas palavras ou ser, tipo, iguaizinho as que tá aqui? Tem que colocar na ordem indireta esta oração. É para falar ou é para escrever? Pode falar para mim, para escrever correto já. Divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016, Unesco. Correto, a Unesco. Então, divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016, a Unesco.
Observem aí que eu enfatizei a divulgação da lista. A Unesco, como eu não estava enfatizando, como ela é o sujeito, ela foi para o final da oração, transformando assim na ordem indireta. Ok? O prof, tem que escrever a Unesco ou só Unesco? A Unesco, eu tenho que defini-la. Dezesseis. Em geral, os títulos de notícias são escritos na ordem direta. A frase a seguir encontra-se na ordem indireta. Reescreva na ordem direta como se fosse torná-la um título de notícia. Reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil e selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10. Como ficará esta oração na ordem direta? Professora, Oi, Luiz. posso ir no banheiro? Pode ir, Luiz. Aí depois você pega os exercícios. Quase na hora do lanche. Vamos lá, gente? Vejam só, como que eu sei que está na ordem direta? Porque o primeiro elemento, o primeiro termo da oração é um verbo, reúnem. Como que eu passarei esta frase que está na ordem indireta para a direta? Adicionando um sujeito? Não, o sujeito já está aí. Eu quero que você reescreva essa frase na ordem direta. Como que ficará? Os melhores livros juvenis produzidos no Brasil reúnem os seus no Cátedra 10. Mano, eu ia falar isso agora. Quem que é o sujeito desta oração? Melhores livros. Melhores livros? Eles? E não Ele? é negociado lá? Como é que fala? O Não é seu indeterminado? Cátedra 10. Isso, não é indeterminado? Não, como que é, Não, Isabelle? O selo Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10. Muito bem, esses dois aí são os sujeitos. Aí eles reúnem, né, os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil. Então, os selos, Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10, reúnem os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil. Então, primeiramente, eu tenho que achar o sujeito, tá? Eu tenho que analisar a oração que aí eu tenho, e para eu poder colocar na ordem direta. Ok, Júlia Barreto? Então, como ficou a resposta? Como que ficou, então? Qual que é o sujeito? Os selos Cátedra 10 e a distinção Cátedra 10. Isso, Ana. Salvador é lá em São Paulo? O consultório lá em São Paulo? Agora, leia o conto de Marina Colasanti e em seguida responda as questões.
Quem pode ler para nós, por favor? Posso ler, professor? Pode. Como é mesmo o nome? Levou um manequim de madeira à festa porque não tinha companhia e não queria ir sozinho. Professora, como é que é essa gravata aqui que tá escrito? Bordeaux. Bordeaux, gravata Bordeaux, seda, camisa pregada, cambraia, terno riscado, lã, tudo do bom. Suas melhores roupas na madeira na madeira bem talhada, bem lixada, bem pintada, melhor corpo. Só as meias um pouco grossas, o que porém se denunciaria apenas se o manequim cruzasse as pernas. Para o nariz firmemente obstruído, um lenço no bolsinho. Sorridentes, os donos da casa se declararam encantados por ter ele trazido um amigo. A própria dona da casa ocupou-se dele na refrega de gentilezas. Trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar. Atirou-se à conversa sem preocupações de tema, cuidando apenas de mantê-lo entretido. Mais tarde, a dona da casa, tirando a maquilagem na paz final do banheiro, dedos no pote de creme, comentava a festa com o marido. Gostei, concluiu, alastrando preto e vermelho no rosto, em nova máscara. Gostei mesmo daquele convidado, aquele atencioso, de terno riscado, aquele, como é mesmo o nome? Ótimo, então vamos lá. Qual é a relação entre o título do conto e o seu enredo? Olha lá, o título é Como é mesmo o nome? Qual é a relação entre esse título e o enredo, o texto que o Gabriel Hilário leu para nós? Posso fazer uma pergunta, Abraão? Eu esqueci que é enredo. A história. Ah, tá. Lá no texto, vocês observaram o personagem, né? Que era o manequim. Vocês observam, no caso, alguém na história percebeu que o personagem era um manequim? Não. Não. Então, vejam só, né? Nós podemos aí, então, identificar que está relacionado o texto com o enredo, porque ninguém na festa percebeu que o personagem era o manequim. Por que que ninguém percebeu? Porque ninguém conversou, não houve um diálogo, né? Então, a pessoa ficou ali como uma estátua e ninguém se preocupou em saber por que que ela estava daquele jeito, né? Então, nós podemos colocar que está relacionado, pois ninguém percebeu que o personagem era um manequim. XVIII. Quais são as palavras empregadas para qualificar as roupas do personagem principal? Como que foi classificado, caracterizado as roupas que o personagem utilizava? Um terno riscado. Roupas de luxo, assim? Calma aí. Eu não lembro onde está a parte aí. Está lá no texto, no início dele, falando como que eram as roupas. Uma camisa.
gravata, bordô, seda, camisa pregueada, cambraia, terno riscado, lã. É que tem a parte que fala tudo. É isso mesmo. Então, Toda roupa onde de fala frio. ali da gravata até bem pintada, melhor corpo. Tá? Então, da gravata, bordeaux, até o melhor corpo. Achei que era pra achar a parte do texto que falava o que definia, tipo, o direito, não. Então, ele quer Todas- saber quais são as características das roupas dele. Tá? Então, vocês grifem aí, depois vocês passam a limpo. Vamos resolver a 19 para encerrarmos a aula, tá? 19. Ninguém da festa percebeu que se tratava de um manequim, nem mesmo a dona da casa. Que trechos do texto demonstram que a dona acreditava se tratar de uma pessoa? Quais são os trechos lá do texto que podemos identificar que a dona da casa achava que o manequim fosse uma pessoa, um humano? O último A parágrafo. primeira dona casa, o bolso dele na refrega de gentilezas. Não. O último parágrafo. O que está falando no último parágrafo? Gostei. Concluindo aqui, alastrando preto e vermelho no rosto em nova máscara. Gostei mesmo daquele convidado. Aquele atencioso, de terno riscado. Aquele. Como é mesmo o nome dele? Qual é Lá no mesmo o seu quarto nome? parágrafo, onde falam assim: trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e ambar. Atirou-se à conversa sem preocupações de tema, cuidando apenas de mantê-lo entretido. Ok? Então, essa é a resposta da 19. Qual que é, professor? No quarto parágrafo, onde fala trocou-lhe, até o final. Ah, tá, obrigado. Tá bem? Então, a Uhum. página 8 e a página 9 nós terminaremos na próxima aula. A tarefa de vocês, página 10 e página 11, são exercícios referentes à ordem direta e ordem indireta, tá bem? Para vocês responderem a página 10 e a 11, vocês terão que ler o texto que está no final da página 9, tá? Então, vocês terão que voltar na página 9 e ler o texto Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Ok? Finalizando a tarefa, façam o que a professora pede. Tire a foto e envie pelo WhatsApp para eu vistar. Eu verifiquei que alguns alunos enviaram ontem à noite, tá? Hoje eu estarei vistando as tarefas que eu já corrigi, tá? Então, finalizem e mandem para a professora, pois nós teremos aula agora na quarta-feira, ok? Alguma pergunta? Não? Prof, a tarefa de ontem eu não mandei, aí eu tenho que mandar ou não preciso? Agora não precisa mais, que nós já realizamos a correção, tá? Pode mandar a de hoje, assim que você finalizar. Tá joia, Ana? Mas não se preocupa, não. Que eu sei que você fez. Alguma Tchau, outra prof. pergunta? Não? Então, um bom lanche para vocês e até quarta-feira. Tchau, por até Até quarta. quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Valentina. Tchau, Rafaela Franque.